Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Hoje nós vamos falar do Buda do futuro, Maitreya. Mas este Buda, ele está presente hoje. O Jean rindo aqui da minha engasgada, faz parte, Jean. Quando a gente passa dos 50 anos, o gogó dá essa engasgadinha aqui, é absolutamente normal. Ainda mais eu que não paro um minuto. Estamos aqui também ao vivo numa live. Basta você entrar no Facebook da Rádio Mundial Oficial, se não me engano. Esse vídeo está sendo transmitido para vocês. Então, se você, além do áudio, quiser também ver aqui o clima aqui do programa ao vivo, basta entrar no Facebook, estamos ali, quiser deixar um comentário para a gente, fique à vontade. Então é isso. Vamos direto no nosso programa de hoje, onde nós vamos falar do Buda do futuro, Maitreya. Mas este Buda já vibra hoje. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema, vamos trocar uma ideia, vamos procurar entender o que seria esse Buda do futuro. A própria palavra, vamos colocar assim, Maitreya, que está infelizmente muito disseminada nos meios das redes sociais e pouco compreendida, na verdade, o Senhor dos Três Mundos, o Senhor do Teotrim, o Buda que traz hoje, né, em relação à nossa missão com a Era de Aquário, os valores do pai, os valores da mãe, os valores do filho, totalmente integrados nele. Na verdade, um Buda que representa a energia integral do arregimento de todas as nossas experiências. Aí os ouvintes, a primeira coisa, vão falar assim, puxa, mas o que ele está querendo dizer para a gente hoje? Primeira coisa que nós precisamos compreender que é um momento de muita construção. Um momento onde nós temos um potencial incrível de desenvolvimento que pode existir, influência com a energia deste Buda da Era de Aquário, que é a era vigente, a era que nós estamos praticamente novinhos, bebezinhos, vivendo todos os influxos e as potencialidades atuais. E quando nós falamos de espiritualidade no seu sentido maior, vamos colocar assim, representa a conexão com esses valores. Por isso que sempre no final do meu programa, as pessoas que me acompanham, eu falo que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Vamos procurar entender isso. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com todos os ouvintes. Você fala, poxa, tem um Buda ligado à Era de Aquário, quem é, onde está, e por que tudo está uma bagunça tremenda em relação ao que nós chamamos de evolução, conexões espirituais. Vamos tentar desenvolver isso no programa, conversando com todos vocês que nos prestigiam, uma, vamos dizer, responsabilidade, principalmente com o povo brasileiro, com o trabalho direto com este Buda. Nós vemos todas as tradições falar do retorno do Cristo, do próprio retorno do Buda, ou mesmo o retorno do Messias, e com isso gera na humanidade atual um conceito de que virá um ser resolver todos os nossos problemas e esse ser na face da Terra. Vamos lá, gente. Primeiro estudar um pouquinho a história da humanidade ligado a todas essas consciências que vêm nos prestigiar como renovação do verbo. Pegue o que a gente mais cultua aqui no Brasil, na verdade, o mais conhecido. Se pegarmos o trabalho de Yeshua Ben Pandira ou o próprio Cristo, poxa, ele foi crucificado por causa dos valores que a humanidade não conseguiu adquirir para que fosse instaurado novamente na face da Terra o que nós chamamos da Idade de Ouro ou a Satya Yuga. Então, quando esses seres eles se projetam na humanidade, eles vêm e chocam com os valores vigentes, principalmente se nós estamos num momento onde
tudo deve ser renovado, como agora. Só que neste momento nós precisamos entender que quando nós falamos a palavra Buda, envolve muitas categorias de seres que sempre vem se doar para a humanidade, e este atual não vem com o escopo de ser vamos dizer assim, um revelador que vem trazer todas as soluções. O momento atual da humanidade, para que nós consigamos transformar tudo que a gente percebe que está deturpado, são as realizações que nós devemos ter através de valores de caráter e de cultura. Então, hoje, a humanidade, de acordo com todos os sistemas que nós temos, o nosso grande valor, no sentido de conseguirmos as transformações necessárias para o ciclo, está focado na realização. Então, a transformação jogada como um valor que nós devemos fazer aqui está com a realização. Realização é mão na massa. Realização é nós atuarmos diretamente com os valores que estão desgastados para que a gente consiga dar essa virada. Com isso, nós fazemos com que o planeta, de uma forma geral, forme uma ambiência para que nós tenhamos a presença majestática desses seres que já nasceram, que estão nas dimensões espirituais, aguardando com que todas essas transformações, através das nossas realizações, ocorram, para que eles retornem e nos presenteiem com a sua presença aqui na face da Terra. Pensem, meditem junto comigo. Se seres desta categoria, eles vêm aqui para o planeta Terra na atualidade, primeiro que dificilmente nós conseguiríamos entrar em sintonia com eles e reconhecê-los. Ou, se reconhecêssemos, nós iríamos pedir milagres, nós iríamos pedir soluções para os nossos problemas, sem que nós tivéssemos nenhum esforço em relação a isso. Porque nós estamos enquadrados em valores que não estão condizentes com o que realmente temos que fazer para que ocorra a verdadeira transformação, então esses seres ficam preservados. Eles ficam nas dimensões espirituais do planeta, aguardando com que a humanidade faça o seu papel. Daí que nestas dimensões espirituais, onde está o governo oculto do mundo, ciclicamente são enviados para nós avataras, Budas, Bodhisattvas, Yoganãs, Manus, que são seres que cada qual com o seu trabalho, porque eles se diferem no sentido de trazer estas renovações, cada um com o seu trabalho, eles vêm ciclicamente se doar para a humanidade para que todos nós consigamos, através do nosso esforço, provocar no planeta Terra uma vibração da ambiência necessária para que a gente mereça a presença deles. Então, se você pegar inicialmente o que nós chamamos de idades ou ciclos que existem na Índia, vamos colocar a Índia como um exemplo, o Oriente, na verdade, nós chamamos de yugas. Nós estamos, no momento atual, praticamente encerrando o que nós chamamos de Kali Yuga, que é a Idade de Ferro, aonde o comando do que tudo que está associado à evolução é passado para a humanidade. E com isso, se nós não estamos preparados, nós vivemos momentos como este que está presente agora. Que este momento atual, o que traz? A humanidade no comando, a gente começa, vamos parafrasear o grande mestre da humanidade, foi Cristo, nós estamos voltados aos valores materiais, em detrimento dos valores espirituais, que vêm trazer igualdade, fraternidade, justiça, para que nós consigamos fazer com que a Satya Yuga se instaure novamente. E a Satya Yuga fará com que a humanidade esteja preparada para que esses grandes seres estejam novamente conosco aqui na face da Terra. E com isso, eles, cada qual com a sua categoria, eles vêm trazer para nós esta renovação. Vamos pegar alguns termos que eu já citei no início do programa, para que a gente compreenda quem eles são, como que funciona, o que é um Buda, o que é um avatar, para que nós consigamos iniciar o processo de ambiência necessária para que esses seres retornem para nós. Os avataras, quando nós citamos o termo avatar, ava, pegue o termo avalanche, a palavra avalanche. Avalanche o que é? A descida da neve ali pela montanha. Então, ava
representa a descida ou a projeção, ou mesmo a ancestralidade, daí que nós temos a palavra avô, avó, aí que vem avatara, tara, de Torá ou lei. Então um avatar é aquele que vem para que a lei novamente seja instaurada aqui no planeta Terra, porque nós perdemos o escopo verdadeiro da nossa evolução, e esses seres que podem ser integrais ou que trazem 100% da consciência deles, ou mesmo parciais, com uma consciência parcial, de acordo com a necessidade, ou eles podem ser também momentâneos. Nós podemos nos avatarizar de uma consciência, se nós entramos em sintonia com ela, e servir de instrumento, muitas vezes, para trabalhar o que realmente representa os ditames ou a vibração desses grandes seres que estão no governo oculto do mundo. Então o avatar, ele vem trazer a renovação do que está perdido da humanidade. Vou citar um exemplo somente de um ser que é muito cultuado, principalmente para as pessoas que estudam a sabedoria iniciática das idades, que eu recomendo que você pesquise sobre esse ser, mas cuidado com as informações errôneas que estão na internet. Se nós pegarmos Akhenaton ou Amenófis IV, ele foi um avatar junto com a sua esposa Nefertiti, que no Egito, na época que ele veio trazer o restabelecimento da lei divina, eles ao mesmo tempo representavam uma parelha espiritual que é chamada de gêmeos espirituais. Então este faraó que veio fazer com que o politeísmo ou a adoração dos diversos deuses que tiravam o povo egípcio na época do seu verdadeiro foco, ele veio trazer a adoração ao sol, mas não é uma adoração errônea. Ele veio restabelecer a lei para que a humanidade novamente entrasse no seu escopo, sendo que o Egito trazia a sua vibração como um dos centros na época onde esse ser estava manifestado, aproximadamente 1300 a.C., ele vinha trazer com que os egípcios, o povo egípcio, voltasse para o seu sentido verdadeiro, para o seu sentido evolucional, sendo que ele traz a adoração do sol, trazendo todos os valores dos sóis ocultos ou das realidades espirituais que o povo egípcio tinha esquecido. E adivinhe, novamente, como sempre acontece na humanidade, esse faraó, repito o nome dele, Amenófis IV, Akhenaton ou Cunaton, junto com a sua esposa Nefertiti, não foi aceito. Então hoje, até mesmo hoje, se você vai visitar no Egito o lugar aonde ele construiu esses novos valores, a cidade de Tel Amarna, hoje você não tem quase nada. As pessoas preferem ir para o Egito e ver todos aqueles monumentos aonde o culto do politeísmo estava forte. Então, quando um avatar vem, ele vem realmente para se chocar com a humanidade. Ele vem para trazer novos valores, ele vem para trazer novos paradigmas. Então essa é uma das categorias desses grandes seres. Um outro exemplo, Quetzalcóatl, associado aos mistérios maias. Esse ser também veio de uma forma muito intensa, só que ele representava o quê? Não um avatar, um Buda. Aí que nós temos a diferença. O Buda, quando nós falamos seguindo a sabedoria das idades, um Buda é aquele que vem arregimentar, que vem representar o resultado, a somatória de várias experiências, e um dos caminhos é o aperfeiçoamento humano. Aí que nós chamamos aqui no Brasil, quando você fala Buda, você fala de quem? De Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um Buda, assim como Quetzalcóatl, que eu acabei de citar. Um outro exemplo de um Buda seria como se fosse um dos Budas primordiais da humanidade, quando nós tínhamos a eterna primavera na calota polar norte do nosso planeta. O próprio Odin, ou Wotan, que seria, em relação a toda a cultura nórdica, um ser especialíssimo ou Deus. Na verdade, ele representaria um Buda. Então daí você já percebe a diferença entre Budas e avataras. Os avataras vêm trazer o restabelecimento da lei, e os Budas representam a somatória das experiências existentes.
diferentes. Voltando um pouquinho em relação aos avatares. Quando a gente utiliza o termo avatar, muitas pessoas lembram daquele filminho, daqueles bonecos grandes azuis que representavam uma civilização que estava ali na floresta, e os seres avatarizavam a sua consciência naqueles corpos para entrar em contato com esses seres diferenciados. Então, uma avatarização pode acontecer. E uma avatarização momentânea, quando normalmente representa uma realidade que estas consciências espirituais, elas encontram um corpo adequado para que uma verdade seja restabelecida, determinados seres podem ter uma avatarização momentânea disso. Então, isto pode acontecer com qualquer um que esteja aprumado ou alinhado com os valores desses avatares ou desses Budas. Um exemplo, as pessoas que gostam muito da mitologia grega, todo aquele panteão grego fantástico dos grandes filósofos, muitos avatares ali se manifestaram. Um exemplo, o próprio Pitágoras, que representou, no momento que ele estava presente, um ser que vinha trazer o restabelecimento da lei em relação a todo o conhecimento que ele trazia. Então nós já entendemos a diferença entre Avatara e Buda. Avatara restabelece a lei e um Buda representa o somatório das experiências que foram professadas durante um ciclo integral. Mas nós temos também os Bodhisattvas. Os Bodhisattvas, que a palavra Bud vem de um sexto princípio, vem de uma realidade extremamente fantástica associada aos termos espirituais. Um Bodhisattva, que Sattva representa uma energia pura, representa no momento que ele se manifesta a consciência máxima do que deve ser professado como força. Um exemplo, o próprio Cristo. O Cristo não era um Buda e nem um avatar. O Cristo era um Bodhisattva. Ele era o quinto, ele trazia um instaurar de um quinto princípio na humanidade, que era o trabalho ou o escopo principal do que ele deveria executar, junto ali de Jerusalém e os próprios romanos. Por isso que ele se manifesta ali para instaurar novamente no planeta Terra o que seria um quinto momento, trabalhando num quinto estado de consciência. E ele o quinto de 7, que traz a potencialidade de um Buda, que é a somatória de todas as experiências. E no momento atual, nós já temos o sexto e o sétimo Bodhisattva, que nem é necessário ficar falando o nome deles, que eles estão associados mais a forças dos colégios iniciáticos, como uma realidade de desenvolvimento da humanidade. E a oitava expressão, ou Buda, que vem como a somatória disso, é o Buda do futuro, que é o Buda de hoje, que é chamado no Oriente de Buda Maitreya, o Buda do futuro, ou a 10ª reencarnação de Vishnu, que traz aqui no Ocidente toda a luz do somatória de todos os trabalhos que ocorreram com o eclodir inicial ali no Oriente e está projetado aqui. Mas, em relação a esses Budas, Avataras, Bodhisattvas, nós também temos o trabalho de duas categorias fantásticas. Uma nós chamamos de Manu. Manu, que está associado aos seres que conduzem os povos para o lugar correto para que exista a manifestação das outras categorias. E um Manu, quer ver um exemplo de um Manu? Moisés. Moisés foi o condutor do povo hebreu, aí você começa a entender todo o trabalho dele em relação à libertação do povo que estava ali, o povo que iria encontrar a nova Canaã, ali junto com o Egito, que já tinha cumprido a sua missão. Então nós temos uma Manu semente, que é aquele que planta, que cria, que potencializa uma civilização ou uma raça, que tem um trabalho especial, e também o Manu colheita, que colhe todos os valores adquiridos desta realidade. Então se tem Moisés para vocês entenderem. Depois que o Manu faz o seu trabalho, começa a vir o trabalho dos grandes anunciadores. Os anunciadores são chamados de Io ou Ió Canaãs. São aqueles que vêm trazer a realidade de Canaã ou do itinerário e anunciam a chegada desses grandes seres. São os grandes arautos. Sendo que nós estamos falando do trabalho do Cristo, quem foi
foi o Yohanan, do quinto Bodhisattva ou Cristo? O Yohanan foi João Batista, cultuado também em todos os colégios iniciáticos, como a coluna J e B da maçonaria, de João Batista, que traz a sua realidade associada a várias consciências anteriores que se manifestaram antes dele. Então ele era o grande anunciador ou o grande arauto que preparava a consciência dos seres que estavam esperando a chegada desses seres especiais para que fosse cumprido o seu trabalho. Então nós temos várias categorias desses seres especiais. Agora eu entro diretamente no trabalho associado ao Buda ou Budas da Era de Aquário, que estão nas dimensões espirituais vibrando ininterruptamente para que os que estiverem conectados com ele possam se avatarizar com as vibrações desses seres. Aí surgem os grandes gênios. Gênio, que vem da palavra Jina, em sânscrito, que é um ser especial, que isso é uma coisa muito difícil de se conquistar, mas através de muito esforço, nós podemos ter essas avatarizações momentâneas, se for a necessidade, por que não? Porque o momento atual, ligado à consciência deste Buda integral, chamado de Maitreya no Oriente, o Buda do futuro, ou a 10ª reencarnação de Vishnu, ou o retorno do Cristo, não importa o que a tradição e as religiões que normalmente trabalham para que venha esta consciência para cá, utilizando vários nomes, em detrimento da personalidade que acaba dificultando isso e gerando falsos deuses, mas falsos deuses no sentido da falta de compreensão do que representa esta consciência. Então todos nós hoje estamos associados a esses valores fantásticos desse Buda do futuro que desde 1949, com o seu nascimento, provoca na humanidade grandes alterações. Mas nós vamos merecer com que estes seres venham das suas dimensões espirituais e trabalhem diretamente conosco se nós desenvolvermos a consciência. Então esta ambiência é formada agora com as transformações, com caráter, com cultura, com valores de amor, fraternidade e altruísmo para que os merecedores entrem em sintonia com isso e enxerguem, além de todas as sombras atuais, enxerguem também todos os valores de construção que nós temos que fazer nesse início da Era de Aquário. Aí você fala, pô, mas eles nasceram em 1949, mas eles estão em dimensões onde não existem esse envelhecimento físico. Eles entram em sono paranispânico e com isso o que ocorre? Eles não envelhecem fisicamente. Então eles, na minha visão, sujeito a erros, eu estou colocando a minha interpretação, hoje esses seres, para mim, eles devem estar em torno de 20 e poucos anos de idade, porque é uma parelha, é um Buda terreno e um Buda celeste. Esses dois seres que representam o padrão que a humanidade deve atingir para que nós mereçamos a sintonia com eles e façamos um mundo melhor, colocando aqui na face da Terra o que nós chamamos no Oriente de Satya Yuga ou Idade de Ouro. Isso tem que partir das nossas realizações. Então não adianta aguardarmos para que exista essa sintonia, salvadores que venham aqui através da sua consciência resolver nossos problemas sem que a gente não faça a nossa parte. Então essa época de milagres externos não existe mais. É o momento do milagre interno. Aí você fala, está tudo muito difícil, mas questione em relação à sua vida. Você procura fazer um mundo melhor, você tem um pensamento coletivo, você procura o conhecimento para tornar o saber junto de amor, fraternidade, para que o planeta realmente mude as suas vibrações, ou você prefere ficar cultuando todas as sombras que estão presentes aí? É isso, queridos ouvintes. Então eu procurei nesse programa trazer, de acordo com a minha possibilidade, a compreensão do nosso trabalho para que a espiritualidade verdadeira vibre dentro de nós de uma forma intensa e a gente consiga transformar esse planeta através de realizações concretas, justas, perfeitas. Você entrou em sintonia comigo? Quer beber da fonte? Manda um e-mail para minha equipe, equipe@newtonschutz.com.br, repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade. Com isso, nós podemos indicar a iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose para que você
possa ingressar e beber da fonte. Jean, muito obrigado. Você que ficou na live aqui também comigo, um grande beijo na sua mente e coração, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.